Paz seja com todos. Nós agradecemos a Deus por mais esta oportunidade, essa bênção de estarmos aqui na sua presença, na sua igreja, diante da sua palavra e das almas que têm alegria em ouvir a palavra do Senhor. Eu vou aproveitar que tem um pouquinho mais de tempo hoje. Vou falar de Mateus 24. Lá de Mateus 24. Considerando que tem algum tempo, que Tito falou, que talvez me chamasse para fazer um estudo sobre escatologia, apocalipse do mundo. Eu não esqueci. E como é o texto mais conhecido, mais usado para falar sobre a volta de Cristo, e também tem algumas passagens e figuras e termos que são trocados e dá um pouquinho de dúvida nas pessoas. Aí eu vou fazer uma leitura e começar a comentar Mateus 24. Eu vou ler Mateus 24, de 1 a 6, e depois começar a comentar. Diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Pai bendito, guarda as nossas vidas, nos ajuda com a tua palavra, Pai, o Senhor é Deus, em nome de Jesus, amém. Eu gostaria que os irmãos aproveitassem e fizessem perguntas, para a gente ter ideia de por que amo, por que lado a gente vai a palavra, senão vai aquilo que a gente acha que os irmãos precisam ouvir e pode não ser. Mas uma coisa interessante da vida de Jesus Cristo, Apocalipse e esse texto de Mateus. Jesus ia saindo do templo, ia saindo do templo. Tudo isso é para se levar em consideração no momento, num dia, num instante em que ele estava saindo do templo. E aí os discípulos fizeram essas perguntas para ele. Ou seja, uma pergunta com dois sentidos, não duplo, mas dois sentidos diferentes. Aí os discípulos lhe mostraram a estrutura do templo. Olha, Jesus estava saindo do templo. E eles convidaram Jesus para mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, disse-lhes: Não vedes tudo isso? Aí já é tudo isso. Não é somente o templo, nem as pedras bonitas, a cor, ou o desenho. Agora é tudo isso. Em verdade vos digo que não ficará aqui, aí já é uma questão de aqui, pedra sobre pedra que não seja derribada.
nós fomos convidados por Jesus Cristo para sermos pedras para construir a grande casa espiritual dele, que é a igreja, ou seja, o corpo da igreja. Por ocasião da transfiguração, ele falou com Cefas, chamado Pedro, e disse: tu és Petros, que é pedra pequena, e sobre esta pedra, que é rocha, pedra grande, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ele, a pedra fundamental, a rocha, o lugar firme, e Pedro, como os outros que viriam após ele, outras pedras que juntas formariam uma grande casa espiritual de Deus. Então, cada um de nós, pedras da construção desse edifício de Deus, que é a igreja. Mas em se tratando daquelas pedras dali, daqueles enfeites dali, daquela coisa elevada aos olhos dos homens dali, ele disse: não ficará aqui pedra sobre pedra, porque as pedras que estavam ali, o edifício que estava ali, tanto o natural como o espiritual, o fundamento dos fariseus, os saduceus, e a lei de Moisés é mal interpretada, até porque a lei bem interpretada, ela é justa, pura e boa, e o mandamento justo, puro e bom. Mas como levavam a lei até ali, então aquela casa que estava ali, ou de pedra ou espiritual, não era uma casa digna do Senhor. Por isso ele estava se saindo dela, e mostram para eles: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E aconteceu o que? Tanto caiu a casa de pedra, que é o templo, e como caiu a construção espiritual, porque a gente não vê mais fariseu nem saduceus com aquele cartaz que eles tinham, com aquele louvor que eles recebiam. Em qualquer lugar do mundo que você chama uma pessoa de fariseu, ela pensa que você está xingando. Vê se não é. Eles derrubaram o próprio nome por causa da conduta. Então essa é a resposta: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos. É uma palavra dirigida a discípulos, porque nem todos que seguem ao Senhor têm o prazer, ou a chamada, ou a vontade, ou a dedicação de ser discípulo. Acho que se conformam em seguir a multidão, acompanhando a igreja, fazendo participação nos cultos, contribuindo, e está satisfeito. Mas aquele que quer aprender, aquele que quer saber mais. Então essa palavra é para quem quer saber mais, quem está interessado em saber mais um pouco. Então chegaram os seus discípulos em particular. Então é já um assunto em particular, porque a Bíblia fala que o Evangelho é como uma rede que, lançada ao mar, apanha toda a espécie de peixe. Aí quando está fora, aí se pega os peixes bons e colocam no cesto, e os ruins, porém, lançam fora. Então tem uma linguagem de rede que é para todo mundo, para pegar todo mundo. Agora quando chega na praia, aí é para quem está mais interessado. Então é uma palavra para os discípulos em particular. Por que em particular? Porque vai ter coisas que você vai entender e vai aprender e vai sentir dificuldade de passar para outros, porque não pertence a outros. Então é assunto para discípulo em particular. Pode ser que eu tenha entendido alguma coisa que não chega ao seu alcance, não por eu ser melhor nem pior,
E pode você entender algo que eu não entendi aqui até agora, desta mesma escritura, porque é em particular aos seus discípulos, de acordo com aquilo que você quer aprender de Deus. Então, quem quer aprender, porque quer aprender, dentro daquilo que quer aprender, o Senhor abre a palavra nesta noite. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Há uma coisa interessante nas Escrituras. Tem um lugar que assim, e Jesus falou isso e mais isso, mais isso. E Jesus Cristo respondendo, falou para eles. E respondeu Jesus e falou as seguintes palavras. E tem um lugar que é: e respondeu Jesus e disse. A diferença entre falou e disse. Quando você fala, não é que esteja errado, não. Quando você fala, você emite opinião, você coloca um assunto à disposição das pessoas que estão lhe ouvindo, mas você não estabelece algo naquilo que você está falando. Você fala, a pessoa entende, mas você não estabelece, não determina, não solidifica, não obriga aquilo que você está falando. Então, falou é como um anúncio, e disse é como realizar, escrever, marcar, selar, entendeu? Assinar embaixo. E Jesus falando disse. Por que eu estou falando aqui? Porque Jesus aqui, ele disse aos discípulos, e respondendo Jesus disse, e os discípulos também disseram. Vê se não é isso aqui. No versículo 4, Jesus respondendo disse-lhes. No 3, discípulo em particular dizendo. Os discípulos em particular dizendo, então fazendo, escrevendo, estabelecendo, mostrando, deixando algo concreto. Então os discípulos deixaram algo que serve para a gente hoje, porque eles disseram, não somente falaram, mas eles disseram. E respondendo Jesus disse, e os discípulos em particular dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então tem uma pergunta que é um dito que é dizida, desculpe o termo, é uma pergunta que é dita, é dizida, é escrevendo, é estabelecendo, e uma resposta também, que é escrita, estabelecida, construída. Então quando fala assim, disse Jesus, é diferente de falou. E às vezes falou Jesus dizendo, ou seja, estava escrevendo enquanto falava. Parece que aí melhora um pouquinho. E respondendo Jesus disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Eu li no início da minha vida espiritual, precipitado talvez, porque a primeira versão que eu comprei foi atualizada. E talvez tivesse escrito lá assim, acautelado para que ninguém vos engane. Mas não é. É acautelai-vos, que ninguém vos engane. É um outro sentido essa palavra aqui. Acautelai-vos, vírgula, que ninguém vos engane. Foi o que o Senhor falou. Então ou se fosse acautelai-vos para que ninguém vos engane, então a cautela seria de sua parte, para que você não fosse enganado. Está errado não, você deve se cuidar mesmo para você não ser enganado. Mas a palavra que ele fala aqui é lhe protegendo, é ele dizendo a você: acautelai-vos, que ninguém lhe engane. Prossiga agora, que ninguém lhe engane. Como um pai chega para um filho, né? Você vai, mas que ninguém lhe engane.
Ou seja, se tentar lhe enganar, se armar alguma coisa para lhe enganar, vai se ver com ele. Então essa palavra aqui é mais uma proteção, é mais uma oração que Jesus está fazendo em favor dos discípulos, do que um aviso, um alerta. Vigia de luz só, acautelai para que ninguém vos engane. Falei muito assim, muitas vezes. Até um dia que Daniel me chamou a atenção. Preste atenção que tem uma vírgula aí. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. A primeira recomendação de Jesus é uma bênção. A primeira recomendação de Jesus é uma proteção, é um cuidado, é lhe garantindo que ele está pronto para não permitir que ninguém lhe engane. Porque lá na frente vai dizer, se aqueles dias não fossem abreviados, não é isso? Nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados, né, aqueles dias. E se não fosse abreviado aquele dia, até os escolhidos, né, seriam enganados, seriam traídos. Então essa proteção aqui, acautelai-vos, essa é a sua parte. Agora, que ninguém vos engane, foi o que Jesus disse. Então há uma palavra de Jesus, há uma intercessão de Jesus, há uma proteção de Jesus, quando a gente trata desse assunto, dizendo que ninguém vos engane. E aí eu quero falar de uma das coisas que tentam enganar a gente. Uns por maldade, outros por interesse e outros por ignorância. Nem todo mundo que erra em termos de escritura erra porque quer. Aprendeu errado, aí segue errado, né? Mas discípulo que procura aprender em particular, aí vê um pouquinho mais para dentro. Quando os homens estudaram sobre o fim do mundo, escatologia, Apocalipse, já me deu água, está aqui. Apocalipse, aí começaram a criar uma porção de teorias. E aí ficou assim, olha, hoje está assim, em termos de estudo teológico sobre Apocalipse, a volta de Cristo e escatologia. Tem uma ramificação teológica que ela é pré-milenista, ou seja, ela interpreta a Escritura acreditando que o arrebatamento da igreja é antes do milênio. Aí todos os versículos de Apocalipse têm um sentido. Aí vem um outro, de outra ramificação teológica, que é pós-milenista. Ele acredita que o arrebatamento só vai acontecer depois do milênio. Tem uma corrente teológica que é pré-tribulacionista, que acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. E tem os que são tribulacionistas, que acreditam que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Aí vem depois que a igreja sobe, Satanás se vai. Durante 1000 anos preso, aí vem o milênio. É isso que Deus lembrará do milênio. É um período que assim, Israel prega na nação, não é isso? Aí eu estava fazendo uma comparação. Jesus veio em 2023 anos atrás, que é 2023. 1000 anos ainda, Satanás preso, muito tempo ainda para a gente estar supostamente como está vivendo na terra. É muito brasileiro você vai se virar, dependendo de quando Jesus vai voltar, aí vai entrar em 3.000 anos e lá vai bolinha, que a gente não sabe exatamente, né? Então a gente assim, tem muitos anos ainda para que até a igreja em si vinha reinar. Ou seja, literalmente, esteja na glória, todo o problema resolvido, Satanás foi preso, já veio todo o homem na glória, acabou com tudo que ele disse
evoluído, mas 1000 anos ainda é muita coisa. Isso. Eu estava sentado ali imaginando por onde começar. Eu cheguei a pensar começar por isso aí, por esse calendário aí. Mas não se preocupa não, que não me interrompa a linha de pensamento aqui não.